A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Igreja da Boa Esperança, sobre a coordenação e com muito prazer de estar aqui comigo, meu pastor Georgen. Não é isso, pastor Georgen? A paz do Senhor, grande, amado irmão Salomão, que é o responsável pela Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Apolo, da nossa igreja, né? Já é o polo de Boa Esperança, né? Setor 2, Setor 2 de Boa Esperança. E é a primeira vez que nós estamos agora, né, juntos, fazendo esse comentário da lição. Então você vai ter agora o privilégio, né, de ter de antemão o comentário da lição número 3 desse trimestre. Maravilha! E essa lição número 13, olha, lembrando para vocês que esse canal também ele comenta a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar, a lição de adulto, que é a lição número 3, que tem como tema. Mas assim, antes da gente começar a comentar, eu já te peço que você se inscreva no canal, olha, deixe seu like. Quando você deixa o like, que gostou, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. Bom, a lição número 3, ela tem como tema ciúme, o mal que prejudica a família. O textuário que se encontra lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A verdade prática nos diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Essa parte que eu li aqui, que foi o textual, é a primeira base da lição. A segunda base da lição é o que vai sustentar a aula. Ela se encontra no livro da leitura bíblica em classe, que é lá em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo número 4, e também o versículo 11, também o versículo 18, aí depois você dá um pulinho para o versículo 23, o versículo 24 e o versículo 28. Eu peço que você leia com seus alunos na sala de aula, é muito bom, porque é o que vai dar sustentação à aula, certo? Vamos fazer um pequeno comentário da introdução, que é o que vai também nos dar uma luz sobre a aula, tá certo? O ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções, quer dizer, o ciúme ele é uma emoção humana que ela pode levar a grandes proporções desastrosas na vida da pessoa, na vida da família, tá certo? E todas as pessoas sentem ciúme em algum momento da vida. E às vezes, por alguma coisa dentro da família. Outras vezes, por amigos ou por algum bem que é considerado precioso. Então, por algum momento, a gente sempre sente ciúme. Mas muito cuidado, que essa lição vai falar sobre esse tema ciúme, certo? E o mal, pastor, que ele causa, certo? E a lição ela vai comentar sobre José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência, certo? Por ele. Por isso, o tornou uma pessoa de confiança do velho pai. Jacó tinha, sim, uma preferência pelo seu filho, certo, José? E a gente vai ver essa preferência, o mal que causou, que trouxe para a vida de José. Certo? A lição também, que vamos comentar hoje, ela tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, certo? Mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Quer dizer, ela não tem a obrigação de tratar sobre os partes principais, mas sobre a relação do conflito que houve dentro da família. Porque a lição, o tema principal é família desse trimestre. Então, vemos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes no meio da família, meu pastor. Muito bem, a gente verifica, né, nesta lição que a palavra-chave desta lição é ciúme. Ciúme. Não é? E a gente observa que o ciúme verdadeiramente é uma emoção humana.
todos nós sentimos. Foi humano, correto, existe essa emoção. Porém, os homens de Deus, nós que somos filhos de Deus, homens e mulheres, devemos, através do Espírito Santo, que a gente vai falar nessa lição, não é? Buscar ser dominado pelo Espírito Santo. Então, viver no Espírito para que esse tipo de emoção seja minimizado nas nossas vidas, não é? Verdade. Então, a gente vê que o primeiro tópico fala exatamente da falha no tratamento dos filhos. E a gente observa que Jacó, né, como sendo pai aí de 12 filhos, como nós podemos ler em Gênesis 37, a palavra de Deus diz que, observe, Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Não é? Então, é possível, não é? E a gente verifica isso, que o patriarca ele tenha percebido que algo de especial, algo diferente existia em José. Verdade. Não é verdade? Então, e diz, entretanto, independentemente de ser o seu filho da velhice, José era um dos muitos filhos. Quer dizer, é errado, não é? Um pai e uma mãe ter preferência por um filho. Todos os filhos devem ser tratados igualmente. E por que dizemos isso? Porque a história e a história bíblica, ela nos fala exatamente de problemas familiares que houveram em função de um pai escolher outro. Então a gente observa o próprio Jacó, não é? Quando, por exemplo, escolhe um dos seus filhos, a gente retorna aos pais dele. Quem eram os pais de Jacó? Que antes era Israel, não é? Que se tornou-se Israel. Tinha que Jacó e Esaú, não é verdade? Correto. Então, o que acontece? A mãe de Jacó, Raquel, né, teve um lado mais voltado, buscou amar mais Jacó do que a Esaú. Muito pelo contrário, aí alguém fala assim, Salomão, não, mas também Isaac amou Esaú. Ele amou porque Esaú verdadeiramente era o filho primogênito, não é? Então a gente vê que isso já vem de família. É como se fosse algo que vai passando de família para família, que infelizmente a gente não pode fazer com que as nossas famílias passem por esse mesmo mal. Então a gente vê que verdadeiramente José foi sim, né, preferido de Jacó. Então, naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento. Nem todos os filhos são iguais, mas nem por isso a gente deve dar preferência a um e a outro. Devemos sim, para evitar conflitos dentro da família, a gente deve tratar os nossos filhos de maneira igual. Não deve existir a predileção para que não haja problemas na família. Então é isso. Tá certo, Salomão? Verdade, meu pastor. Então vamos entrar no nosso segundo ponto do primeiro tópico, que tem como tema o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear o seu filho José. Ele presenteou com uma capa, ainda por cima de várias cores, certo? Numa clara atitude de preferência. Essa atitude de Jacó, ele provocou ainda mais o ciúme que os irmãos tinham de José. Entendeu? Foi um dos gatilhos a aumentar esse ciúme ainda mais ainda. Como o meu pastor falou, a gente os pais têm que ter um equilíbrio. Ele não pode perder o equilíbrio na atitude que ele tem com os filhos. Porque se amar a um e a outro não, ou presentear a um e a outro não, vai provocar um certo conflito entre eles. Então, isso provocou ciúmes dos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. Quer dizer, a primeira coisa que provoca nos filhos é esse sentimento que os pais não dão valor a ele, dá mais a um do que a outro. Quer dizer, esse tem mais importância, ou aquele tem mais importância do que a minha pessoa. Então, muito cuidado sobre isso, que a lição deve
está nos ensinando a ter cuidado sobre esse tratamento que temos com os nossos filhos. Olha, José já era o 11º filho de Jacó. E quanto mais velhos se sentiram os rejeitados, vamos dizer assim, os afastados, certo? Eles se sentiram distante do pai. Por quê? Jacó preferiu muito mais a José pelos presentes, pela atenção, e isso eles se sentiram rejeitados, longe mesmo. Ao ponto que no versículo 4, eu vou ler para você em Gênesis, capítulo 37, Sim. O versículo 4, olha só como os outros irmãos de José se sentiu. Olha só, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ele já não suportava José e já não falava mais com amor, com carinho, já eram palavras duras, pesadas. Por causa de quê? Por causa da diferença de atitude, de tratamento que o pai tinha com José. Muito bem. Então a gente observa, então, nesse tópico que o senhor comentou, a questão do ciúme. Sim. O que é o ciúme? Na realidade, ocorre até entre amigos, né? Sim. Por exemplo, você tem uma amizade muito grande com uma pessoa e de repente chega uma terceira e começa a desenvolver uma outra amizade com aquela pessoa que é sua amiga. Verdade. Não é? E o que acontece? Você começa agora já a ter ciúmes daquela terceira pessoa, não é? Que está também desenvolvendo, é como o medo de perder alguma coisa. E esse sentimento não deve existir entre nós cristãos. Não é verdade? Na igreja pode acontecer isso, pastor? Olha, na igreja acontece, viu? Acontece, inclusive, até, infelizmente, não deve acontecer, mas acontece. Até por questões ministeriais. Sim. Não é? Pessoas que desenvolvem melhor o ministério porque busca, não é? Porque Deus tem algo diferente, tem um ministério diferente. Deus tem um ministério diferente para cada um de nós. E cada um de nós devemos desenvolver esse ministério. Então a gente observa aqui, olha, que o terceiro tópico diz: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então o invejoso, ele não consegue entender que Deus tem em cada vida um desígnio diferente. Então a gente observa, além desse presente do pai a José, que foi a capa, né? Que ele ganhou, também havia os sonhos de José, que José colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Veja que interessante, a questão dos sonhos. José realmente, eu acredito, senhores, que ele até se sentia até superior verdadeiramente aos irmãos. Por quê, Salomão? Porque o pai assim o tratava. Observe, a começar pela capa que o senhor falou, a capa de várias cores, né? E eu acredito que até de um linho mais fino foi confeccionada aquela capa. Aí José começa a sonhar. Então, primeiro sonho que ele tem é dos molhos de trigo, não é? Olhando os molhos de trigos menores e ele como um molho maior, os outros reclinando sobre o maior. Então, isso aí já, sendo contado para seus irmãos, já denotou algo estranho para eles. Já foi motivo de verdadeiramente os seus irmãos ficarem contra ele. E o segundo sonho, como a lição bem nos mostra, é quando ele diz que sonhou com 11 estrelas, o sol e a lua, e ali se inclinava sobre eles. Então, aí foi algo que fez com que José verdadeiramente ficasse de maneira conflitante com seus demais irmãos, porque ele disse: até papai e mamãe vão se inclinar a você, não é? E tudo isso fez com que eles rejeitassem mais ainda José. Então, os sonhos de José tinham um caráter profético, mas os seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Então, ali, Deus estava verdadeiramente revelando a José o que futuramente acontecia. E
como a gente conhece a história de José, sabe exatamente que tudo foi preparação de Deus para que José... Mas preparação de Deus, pastor, ele ser vendido para o Egito? Sim, porque era lá no Egito que Deus tinha o propósito de fazer, de tornar José governador lá do Egito. Verdade. Às vezes a gente vê um ditado bem simples, né? O povo diz que Deus escreve certo por linha torta, né? Isso é um ditado popular, né? Popular. Mas muitas vezes, se você entender esse ditado, diz assim, ó, para a gente está torto, mas para Deus está certo. O desenho de Deus para a gente está torto, mas para Deus está certo. Verdade. Então, observe que nesse tema, nesse tópico que a gente acabou de falar, a gente observa que eles não entendiam que ali existia um propósito de Deus, não é? Então, a sinopse desse tópico Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Então, tal prática prejudicou sua família e provocou disenção entre os irmãos. É verdade. Bom, o segundo ponto, o segundo tópico da lição tem como tema o ciúme como causa de conflitos. O primeiro ponto diz assim: a túnica, o símbolo do desprezo. Olha só, a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores feitas de linhos, certo? A túnica colorida de José, olha só, José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Sim. Então, como se fosse, como o pastor falou, um material bem elaborado, muito bonito, colocou José numa posição de destaque, como o principal filho, como o mais amado, como o mais desejado, certo? Então, isso provoca um ciúme entre todos os seus irmãos, certo? Muito mesmo sobre isso. E nesse destaque, isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. Quer dizer, ele simplesmente, os irmãos viam, não, realmente nosso pai, ele ama mais a José do que a nós. Porque o tratamento é muito visível, um tratamento diferente do que ele tem com a gente. Fora que José, o pai mandava ele fiscalizar muito os irmãos, vigiar os irmãos, para saber o que eles estavam fazendo. Então isso provocou grandes iras nele, certo? O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Irmãos, olha, a palavra de Deus nos ensina muito cuidado com as nossas atitudes, com o que a gente faz, principalmente na família. Porque uma simples atitude, um simples procedimento com relação aos filhos, com relação à esposa, pode trazer grandes males de consequências estrondosas dentro da família. Então, o alerta que essa lição nos traz é isso. Cuidado com como você está dirigindo a sua família, está fazendo a sua família caminhar nos caminhos do Senhor, como os passos que estão sendo feitos, porque pode levar a grandes destruição. Muito bem. Então a gente observa, né, nesse seu comentário aí, que a túnica foi verdadeiramente um objeto do ciúme, né? Foi um gatilho ali. Foi um gatilho, como o senhor falou, é verdade. Então a gente tem, nesse segundo tópico, o agente causador do conflito familiar foi o ciúme. Veja só, são duas coisas diferentes. A túnica foi o objeto do ciúme. E o agente causador do conflito familiar foi o ciúme. Então, a gente observa que, ora, o ciúme também é o quê? Um sentimento que parte do coração egocêntrico. Quando a gente é egocêntrico, o egocentrismo faz com que haja o ciúme. E a gente observa que os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai. Essa é a realidade, não é? Então, por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José, acredito por ser o mais caçula, o mais novo, né? Ele agiu por inexperiência, imaturidade e até arrogância. E os seus irmãos, eles, com orgulho ferido por causa da preferência paterna, né, por José, não aceitaram sequer
ouviu o filho preferido de Jacó. Não é? Então, o que aconteceu? Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do seu irmão mais novo. Né? Ainda o texto nos fala que o ciúme é uma emoção de origem no egoísmo e como infecção, né, que se espalha no corpo doente, a inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. Então, o ciúme é raiz de outros males que vem provocar uma série de malefícios, né, à família, àqueles que fazem parte, né, do grande conjunto, que é a família de Deus. Então, não só a família como unidade, né, da sociedade, mas a família como igreja também. Então, o ciúme desperta o furor. A gente vê no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e disenção tem como origem a carne. Então, ele fala, o ciúme é uma obra da carne. Então, queridos, não deixemos, né, que o ódio, o rancor, a inveja venham corromper a nossa vida espiritual. Né? Vamos buscar verdadeiramente, até repetindo do início, viver no Espírito, para que essas obras da carne elas sejam vencidas. Amém. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema a extensão do ciúme. A gente está vendo sobre o ciúme entre irmãos, certo? Isso. Entre irmãos, mas ele vai muito além disso aí, certo? O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais. O pastor Georgem falou muito bem aqui, até mesmo no meio da igreja, no meio dos irmãos, do ministério, pode haver alguém que pregue, alguém que acha que alguém prega melhor, que ensina melhor, ou a mesmo que dê mais atenção a um do que a outro, e pode provocar esse ciúme. Verdade. Mas a gente não esqueça disso, que a raiz do ciúme não vem de Deus, a raiz vem do inimigo, a origem vem dele. Então, não vem do fruto do Espírito, mas vem do fruto da carne. A origem é pecaminosa. Então temos que ter cuidado com isso e não aceitar de maneira nenhuma. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprezo, desgosto, do que felicidade. Então, onde o ciúme é presente, não existe amor, só existe contenda, desavença, certo? Desgosto, e não há felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobra, é abundante. Sabe o quê? A desconfiança, a insegurança, Verdade. O controle de posse. A pessoa se acha que é dono, né, pastor? É meu. Onde há o ciúme presente, a pessoa acha que é dono da pessoa. Então, temos que ter muito cuidado com isso, certo? Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata de uma emoção humana. A linha entre o ciúme controlado e o descontrolado, irmãos, é um fio. É um fino fio. Está bem próximo ali. Olha, mas você pode me perguntar, mas como é que possamos controlar? Pelo fruto do Espírito. E na presença do Senhor, onde você pode fortalecer esse fio. Que ele não venha se quebrar e você se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vou ficar onde, meu professor? No centro da vontade do Senhor. Amém. Aí sim, né, meu pastor? É verdade. Então, observe, a sinopse desse segundo tópico, ele diz, na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne. Correto. E quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. Então, observe que no lugar onde há ciúmes, há discórdia. Aonde há ciúmes, há contendas. Seja onde for, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja e no seio familiar. Então, que a gente busque em Deus se livrar das obras da carne e vivenciarmos a cada dia os frutos do Espírito.
O terceiro tópico fala exatamente sobre os males do ciúme. Os males que é provocado pelo ciúme. E o primeiro tópico do terceiro, o primeiro subtópico do terceiro tópico fala sobre o ciúme pode causar tragédias familiares. E a gente tem visto pessoas, inclusive, por ciúme, até tirarem a própria vida, né, de outras pessoas, né? Como a gente diz, matar outras pessoas, que era a intenção dos irmãos de José, era tirar a vida dele, né? Então, não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Quantos lares têm sido desfeitos por ciúmes? E às vezes até um ciúme sem fundamento. Como assim? Baseado numa mentira, baseado numa fofoca, surge o ciúme. Alguém diz, olha, eu vi fulano com fulana, e você ama muito essa pessoa. Eu vi fulano com fulana fazendo isso, passeando, comprando, e você tem um ciúme tão doentio, porque o ciúme ele tem a ver com posse, não é? Em você querer para você. Então, quando você se vê perdendo para uma pessoa, para uma terceira pessoa, aquilo que você acha que é seu, esse ciúme se exaspera, ele aumenta de maneira sobrenatural, né? Então, a gente observa o seguinte, não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou inclinada ou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. E a gente observa que não só do Senhor Jesus, mas dos próprios apóstolos. Os sacerdotes perseguiram os apóstolos porque tinham ciúmes daquilo que Deus operava através deles, não é? Então, o ciúme é coisa terrível. A gente observa também aquele mágico que queria também ter o poder que os apóstolos tinham. Quando orasse por uma pessoa, a pessoa fosse batizada com o Espírito Santo, né? Então, aqui foi o que daquele cidadão? Ciúmes em querer para ele aquelas coisas. Então, é isso. Esse é um dos males, é o primeiro tópico, né? Que o ciúme causa tragédias familiares. O segundo subtópico vai falar sobre o ciúme entre os santos de Deus. A gente já falou uma palhinha no início sobre isso aqui, certo? O ciúme obsessivo surge de parte de um dos cônjuges, determinado causa sempre em violência, separação, ofensa mútua, certo? Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Então, pode causar, sim, o ciúme entre os cônjuges pode causar separação. E hoje, segundo estudos, o número de pessoas que se separam aumenta alarmantemente. E pode ser causas, e muitas causas são ciúmes desenfreados, né, pastor? Sim. Ciúmes que não têm freios, certo? Então, a causa do ciúme provoca separação e também os amigos também, dentro da igreja também. Assim, por ciúme, se calunia, defama, ofende o irmão em Cristo, em um colega de ministério, a gente já falou sobre isso aqui um pouco antes. Sim. Ele diz aqui, olha, que o Espírito Santo guarde em nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele diz assim, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui já alerta, não sejamos de maneira nenhuma, certo? Porque Deus, ele dá na medida certa para cada um. Se alguém tem 10, mas Deus só me dá 2, Deus sabe que eu só suporto 2. Então, eu devo orar para aquele que ganhou 10, certo? Então, de maneira nenhuma, meu pastor, ter ciúme entre os santos de Deus e nem entre os cônjuges. Observe, é interessante e é bom que você que está ouvindo, talvez você conheça até um caso em que irmãos, com ciúmes um do outro, não é?
por qualquer fagulha, brigam, há disenção. E o pior, aqueles que não são nascidos de novo, aqueles que não são verdadeiramente cristãos ainda, mas estão dentro da igreja, não é? Vivenciam esse tipo de problema de ciúmes, de inveja, de contenda e tornam-se inimigos, não só do próprio irmão, como de Deus. Porque quando você não tem comunhão com teu irmão por ciúme, por contenda, por inveja, você também não está em comunhão com Deus. Se você perde a união com um irmão da igreja, você não tem comunhão com Deus. Seja por inveja, por ciúme, não é? E que a contenda foi provocada por um desses dois males. E por fim, o terceiro tópico, aliás, o terceiro subtópico do terceiro tópico que fala vencendo o ciúme. Então veja como é que nós podemos vencer o ciúme. Diz o tópico, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que só alimentam a mente com coisas ruins. E não sabe ele de Satanás, porque se as coisas que ele se alimenta não são de Deus, é do inimigo. Então, quando você alimenta a sua mente com coisas de Deus, você vai tender a vencer o ciúme. Então, ainda diz, o que pensamos e o que está no nosso coração determinam as nossas ações. Se só tem inveja, se só tem porfia, se só tem ciúme, que ação você vai ter? De discórdia, de desprazer, de angústia, até de angústia. E observe que quando você, por ciúme, entra em atrito com uma pessoa, com o irmão da família, ou com o irmão da igreja, o prejudicado é você. Porque essa mágoa fica interiormente dentro de você. O ciúme provoca o quê? Ódio, mágoa, não é? Isso fica dentro, fica interiorizado dentro de você e pode lhe causar até a morte. Então você pode morrer por antecipação, por um ódio que você cultiva dentro do teu coração. Então, aprenda a vencer o ciúme. Observe ainda, em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Como é que você está vivendo? Você está vivendo em paz? À noite, quando você vai dormir, você tem insônia? Esse ciúme, essa inveja está impactando a tua vida emocional? Então busca em Deus a solução, viu? Só se enchendo de coisas do Senhor que a gente vai vencer o ciúme. Então, se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral. Procure o seu pastor. Pastor Elinaldo aqui em Parnamirim está à disposição. Nós aqui em Boa Esperança estamos à disposição. Entendeu? Se você é de outra denominação e está nos ouvindo, pode nos procurar, não tem problema nenhum. Estamos à disposição para atendê-los no que for possível em relação à palavra de Deus sendo vivenciada e para ser vivenciada na sua vida. Então, com base na palavra de Deus, o pastor vai aconselhar com sabedoria e, finalmente, você deve considerar muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. Veja o que o apóstolo Paulo fala. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então procure como remédio a palavra de Deus. Procure como remédio a orientação do seu pastor ou de alguém da sua família ou alguém da igreja que possa lhe dar um respaldo bíblico para que você possa se livrar de ciúmes, inveja e não morra dos males que esses dois sentimentos ou emoções humanas podem causar na sua vida. Na conclusão, amados, para encerrarmos essa lição, ele fala assim, que o ardor emocional, denominado como ciúme, ardor porque é ardor mesmo, porque arde mesmo. No coração. No coração. Deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Tem que ser impedida de prosseguir. Quanto mais o ciúme ele aumenta,
É como se fosse uma infecção no corpo. Ele vai tomando conta, uma pelezinha manchada, uma mancha na pele, uma infecção, uma feridinha. Aí vai tomando conta do corpo. Aí começa a tomar conta do seu DNA, entra pelo sangue e vai se espalhando. Até atingir o moral, o físico e o espiritual. Aí vai tudo de água abaixo. Então você não deve deixar. Como o meu pastor falou aqui, o antídoto é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é isso, meu irmão? É verdade. Então, observe. Então, vamos terminar falando como o apóstolo Paulo, ele nos ensina. Paulo diz, aconselha que nós andemos dignamente. Verdade. E evitemos contendas e invejas, conforme está em Romanos 13:13. Logo 13:13, mas tudo bem. Não vai ter problema algum, não é? Tem não. É porque é Romanos. Sim. É Romanos 13:13. O único modo de obter o poder destrutivo do ciúme é buscar e desenvolver o fruto do Espírito. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Com isso concluímos essa aula. Espero que você tenha gostado. Olha, não se esqueça, curta a aula, certo? Deixe seu likezinho, comente a lição e se inscreva no canal. De antemão eu te agradeço. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E querendo Deus, estaremos em breve comentando uma nova lição, em nome de Jesus.